Fala, fala nação, aqui de Portugal falando do nosso Mengão. Numa quinta-feira triste, né, depois dessa derrota de 2-1 para o Bolívar lá na Bolívia, na altitude. O Flamengo teve dificuldades, o Flamengo passou por muita dificuldade, com muitos desfalques, é verdade. 7 desfalques poupados, jogadores poupados. Tivemos 2 jogadores no departamento médico. Tudo isso contribuiu para uma partida difícil, mas eu creio que o Tite errou. Tite tinha que ter levado os principais jogadores, por mais que eles não tivessem condições de jogo, eles poderiam jogar 10 minutos, 15 minutos, e no final do jogo nós passamos por dificuldades, pressão do Bolívar, e não tinha jogadores para suprir aqueles que já estavam cansados, como o Vinha, por exemplo, que está nessa entrevista, que o Vinha não tinha condição de jogo mais, não aguentava mais. Então vamos ver o que o Tite tem para falar depois dessa derrota em que ele poupou todos esses 7 jogadores. Tite, boa noite. Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro aqui. Surgiu essa questão toda da ciência, né? Muito está se falando agora, isso é uma novidade para o torcedor, uma novidade para a imprensa também, todas essas informações que chegam de fisiologia e tudo mais. Eu queria te perguntar, não é um tanto exagerado tantos jogadores, como foi dessa vez, não viajarem? E como lidar com isso, com toda essa pressão do Flamengo agora está a 5 pontos do líder no grupo da Libertadores, podendo ser ultrapassado pelo Milionários. Tudo bem, tem 2 jogos em casa, mas um fora, que não sabemos se é em Coquimbo, se é em Santiago. Queria que você avaliasse essa situação e explicasse o porquê de tantos jogadores fora da partida. Explica para nós, Tite. Primeiro, a ciência ela já está há bastante tempo ali, não é nenhuma novidade. Talvez Mas a ciência no futebol... Não. Recentemente começaram a falar aqui no Flamengo muito para poupar tantos jogadores. Eu vou te responder, ela está há bastante tempo, desde o tempo que eu jogava. A quantificação de carga, ela tem, e ela traz no professor de educação física que sabe com a quantificação de carga. Ela traz atletas que têm essa condição e com todo o suporte que tem o Flamengo, e a responsabilidade ela é minha, sim, porque a definição da escalação é minha, mas eu tenho também muita lucidez para saber e não estourar um atleta numa sequência de jogos e tu perder na sequência. Aí fica muito fácil dizer assim, o Vina, não dá sequência, né? Machuca logo em seguida. É fácil. Mas olha lá, esse jogador, não dá. A qualidade técnica dele, ele começa a se perder, começa a errar, começa a apertar. Isso são todos indícios, para dar 2 indícios de quanto a gente deva ter cuidado. Então, respeito a tua pergunta, mas não é nenhuma novidade ciência no futebol. Ela é só nós procurarmos informações verdadeiras a esse respeito. Risco A, estratégia A. E a opção ela foi em cima disso. E a responsabilidade maior é assim, nossa, mas minha do técnico escala. Tem alguma coisa errada? Discordo. Discorda aí. Eu acho que empatar com o Milionários foi bem abaixo do que eu imaginava. A atuação contra o Palestino também. Porém, ganhou o jogo. É um time ainda em construção, com algumas oscilações. Mas eu não acho que o Tite errou no plano de jogo hoje. Eu acho que a execução em La Paz é extremamente complicada. A última derrota do Palmeiras em Libertadores foi contra o Bolívar. O Palmeiras jogou com um time também bastante alternativo, time reserva, ano passado, e perdeu em La Paz. O Bolívar, desde quando tem a gestão também do Grupo City, com uma filosofia de jogo, as equipes bolivianas, historicamente, no tempo do Pelé, por exemplo, tem uma vez, se não me engano, foi 3-3 ou 4-4, contra o Bolívar lá, veio jogar na Vila, tomou 8-0. Jogar ali é muito complicado no tempo que o futebol boliviano era muito pior do que é hoje, muito pior. E hoje, com o trabalho que é feito, o Bolívar é um time que sabe trabalhar a bola, o Bolívar é um time que vai ter a posse de bola provavelmente contra qualquer equipe que não está habituada à altitude jogando em casa. O Bolívar é a segunda força do grupo e esse era o jogo mais difícil para o Flamengo. O único time que teve mais posse de bola que o Bolívar foi o Milionários, mas o Bolívar teve um jogador expulso aos 26 minutos, fez 3-0 logo depois, foi 3-2 no final das contas ali. E o Milionários é um time também um pouco habituado a jogar na altitude. Quando o Tite faz um time com 3 zagueiros, aí eu olho a formação... Isso é raro, hein? Com De La Cruz, raro. Igor Jesus, Vinha, Vitor Hugo, Gerson. É um time para ter a bola.
E quando você coloca o Bruno Henrique mais avançado, é um time para também ter a bola longa, ter o cara da força, o cara da chegada à frente. Não era o Bruno Henrique avançado só. Tudo bem, o De La Cruz era quase um atacante hoje. Não me agrada esse plano. O De La Cruz jogou mais avançado por circunstâncias de jogo. Eu acho que a ideia inicial não era essa. O De La Cruz já começa como um atacante. Eu acho que ele começa num 3-5-2. Por isso que eu acho que, dentro do que você falou, que eu acho que seria o ideal, talvez 4-5 ou 5-4, e preenchendo bem, e você ter essa aproximação, você tem intervalos curtos ali, né, de pessoas e espaço, você tem essa aproximação. Eu concordo. Quando o De La Cruz está lá na frente, para mim, essa aproximação, essa dinâmica já não está acontecendo. A bola do Vinha, o gol do Vinha, ele não é exatamente um plano. Ele é uma única falha do Bolívar ali, que não costumava errar aquilo ali, e tem a qualidade do Vinha, um drible ali quase que ele dá. Não foi algo trabalhado. O De La Cruz lá na frente, com o Bruno, os espaços de aproximação que não aconteciam, para mim, desde o início, me pareceu o plano dele. Eu já acho que é uma circunstância da perda de bola. De você perceber que você não tem a bola, que você não vai conseguir ter a bola. E esses dois jogadores podem recuar para recompor, para preencher o espaço que era necessário. Isso é uma ponderação em defesa do Tite. Não sei também se ele desloca o De La Cruz lá para frente, porque o De La Cruz já é um cara que vem fadigado. Eu não sei se ele vai conseguir fazer uma outra função no jogo de hoje, pela circunstância de altitude. Aliás, ele deu um pique em determinado momento do jogo. A gente está aqui falando também sem saber exatamente os índices. Eu acho que se não tivesse condições, não teria jogado, porque já que o Tite tirou quase todo mundo, vai, né? E, por exemplo, o Jean Oddi, que está quase recuperado. Quase recuperado. Né? Sempre diz que é um bom negócio você poupar jogadores na altitude, porque não dá para jogar em La Paz. Eu entendo um pouco, não concordo, acho que depende das circunstâncias, acho que sim, depende de quantos momentos, acho que não. Acho que é uma coisa muito específica, mas várias vezes eu vou concordar com o Jean quando isso acontecer. Só que nenhum treinador consegue mensurar com precisão como os seus jogadores todos vão reagir na altitude, ainda mais contra um time que toca a bola e acelera o jogo, porque tem uma diferença da posse de bola do Del Valle para a posse de bola do Bolívar. O Bolívar é uma posse de bola, um time que acelera mais o jogo. O Del Valle, como disse o Breiler quando comentou o jogo, ele vem construindo no meio de campo. O Bolívar vai pelos lados e quando você tem 3, 4 caras na área e o time tocando a bola, empurrando o adversário para trás, o impacto da altitude em 3.600 metros é cruel. É cruel, o ar não vem ter uma reação do Davi Luiz no primeiro tempo, que mostra isso, ele está deitado. E aí eu até chamo atenção, olha a respiração dele, a barriga, ele levanta assim, parece que está meio sem entender as coisas, o raciocínio é lento, a bola é mais rápida, e é o primeiro jogo que o Flamengo perde na temporada. Vou olhar para o técnico? Para mim não tem muita lógica, não sei. Muita gente vai olhar. A verdade, para uma quantidade, eu creio, significativa de pessoas a respeito dessa derrota, é que a culpa é do Tite e da comissão técnica, porque não foram levados 7 titulares para esse jogo na Bolívia, e onde já se viu poupar na Libertadores, aquela coisa assim. Essa semana eu ouvi... Só lembrando, já vai jogar com mais de 30 graus, 11 da manhã no domingo. 35 graus. Essa semana eu ouvi a respeito de como os treinadores, tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, trataram o jogo do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Mas, gente, ainda estamos em abril. Não pode ser. Como é possível? Esses jogadores já estão cansados. Como assim? Quer dizer, comentários com esse nível de desconexão do que é o trabalho de treinadores no futebol brasileiro hoje. Então, tem uma coisa que me deixa sempre curioso. Se essas pessoas que acham que é possível escalar os mesmos jogadores várias vezes em sequência, por competições diferentes, sem dar a esses jogadores tempo para se recuperarem e manterem o seu nível de intensidade, nível físico de intensidade para jogar futebol? Por que será que até hoje nenhum treinador fez isso? Porque você concorda comigo, William, que é a melhor coisa que pode haver para um técnico de um time desse nível, como o Flamengo, Palmeiras, etc., é poder escalar os mesmos 11 jogadores. Inclusive porque ele precisa trabalhar menos. É um time que ele condiciona, que ele forma, que ele aplica alternativas de jogo, e é a mesma coisa todo jogo. É a mesma coisa contra o Palmeiras aqui pelo Campeonato Brasileiro, é a mesma coisa contra o Bolívar em La Paz a 3.600 pela Libertadores. É a coisa mais gostosa do ponto de vista de um treinador. E não acontece isso porque é impossível. Mas muita gente acha que isso é conversa mole. Prova disso foi a pergunta que foi feita ao Tite hoje a respeito dessa novidade da ciência. Novidade da ciência. Essa novidade da ciência.
Então, é só parar para pensar um pouquinho. Não dá para jogar com os mesmos jogadores todo dia. Ah, mas o Jesus jogava. Não jogava. Não jogava. Parem com isso. E não tinha 3 competições. Para com isso. Exato. Não tinha 3 competições. Vamos parar com isso de vez. Agora, muita gente hoje já deve estar pensando assim, amanhã vai ser uma pancadaria generalizada por causa da decisão de não levar 7 jogadores. A última atuação convincente, boa de um time brasileiro em La Paz é a vitória do Internacional sobre o The Strongest, mata-mata da Libertadores no ano passado. Gol do Ener Valencia, num pique, bola do Alan Patrick para ele, se não me engano. Foi. Depois... Foi o mesmo Bolívar. Foi Bolívar ou foi Strongest? Foi Bolívar. Nas quartas? Isso, Bolívar. Me enganei. Então, melhor ainda o exemplo, porque é o mesmo time. O Ener Valencia deu 3 piques no primeiro tempo. Um foi gol. E depois acabou. Sim. A bola foi muito bem metida. E o Internacional sofreu demais. Principalmente na segunda metade do segundo tempo, quando a diferença da questão fisiológica é brutal. Conseguiu, ganhou lá. A atuação do Inter foi extremamente elogiada pela forma como o time se planejou para jogar. Conseguiu um gol numa esticada, que não é uma coisa muito razoável de você querer fazer. O Vinha fez isso hoje. E é preciso aplaudir a capacidade do cara de fazer, de jogar dessa maneira. Teve como 6 cada um chutes reage. a gol naquele jogo, o Bolívar 23. Exato. Então foi uma loucura, mas o Inter conseguiu ganhar. Então é muito difícil ganhar lá. É muito difícil ganhar lá se fossem os 7 titulares. Mas ainda assim... Mas o Flamengo, de fato, não conseguiu fazer aquilo que se propôs. É claro eu isso. acho que tem algo fundamental. O Inter certamente poderia ter tido problemas. Depende como cada jogador reage. O Vinha reage de um jeito, o Vitor Hugo vai reagir de outro, o Davi Luiz vai reagir Exato. de outro. Tem razão. Mas Cada jogador reage de um o meu jeito. ponto quando eu falo E há sessões de jogadores que não sentem. Tem 3 pontos. Tem razão. É a política, a estratégia de como está poupando. 2, é a altitude em si, que vai pegar para mais para um, mais para outro, mas vai pegar para todo mundo. E 3 é o que o Tite pensou. Continua achando que o De La Cruz lá, ele pode vir aqui também falar, explicar que o De La Cruz ele tinha minimamente condição de jogar, só que para esse mínimo ele precisava descansar lá na frente em algum momento, e eu acho que desde o início. O que eu estou falando o Flamengo não perdeu por causa da atitude, e eu não acho justo interditar o debate da estratégia do Flamengo. A ciência, é chovendo molhado, porque às vezes parece que até falar o óbvio é genial. A ciência precisa ser respeitada. Só que a ciência, há muito tempo, como disse o Tite, ela existia no jogo da volta do Nova Iguaçu, no jogo da estreia do Brasileiro contra o Atlético Goianiense, do estadual. no jogo, ela existia. Só que a política esteve acima da ciência naquele jogo. Porque o recado claro era precisa levantar troféu e Isso. sair o A prioridade é segundo estadual, lugar. a gente falou Então, isso. a política naquele momento foi acima da ciência. Diretoria que manda. Hoje você vai virar e falar que a ciência é prioridade, Acho uma só que eu loucura, acho que mas você a não diretoria pode que ter manda. tal debate. Agora você tem um Atlético ponto. Goianiense. Agora, desculpa, só rapidinho. Agora você tem um ponto, mas o time que fez uma partida histórica hoje para ganhar do Independente Del Valle também priorizou o estadual nas mesmas condições do Flamengo. Tomou as mesmas decisões em relação à estreia. Mas alguns jogadores já tinha como 14 dias. Veiga, Gomes, Rony não estão conseguindo render por questões físicas. Ele Pois está pagando mas esse preço. gente, então, Mas o que entra no segundo Admitido tempo por hoje, ele. você tinha mais a Sim, disposição. então, Então, é o seguinte, então eu só acho o seguinte, a gente não pode... Tem mais trabalho lá com o A gente não pode fazer a análise conforme o resultado. Então, o Flamengo errou ao, entre aspas, priorizar o estadual numa dividida com a primeira rodada da Libertadores, porque perdeu hoje na altitude. Acho. O Palmeiras não errou porque ganhou. Não acho. As decisões foram iguais. Mas a visão para mim não é essa, André. Não acho. O que eu estou falando naquele dia, a política estava acima da ciência, porque ali já tinha debate sobre desgaste. Naquele dia, o política estava acima da ciência. No Atlético Goianiense, você esticou. No Milionários, você segurou. No jogo contra o Palestino, você, em tese, também não esticou tanto. Contra o São Paulo, você esticou, porque era um time que vinha frágil, não vai ser fácil ganhar de São Paulo. Então, enquanto ele estava frágil, era mais fácil, você esticou. Aí você, no principal jogo do ano, você perdeu 2 das 3 principais peças. Para mim, são Arrascaeta, Pedro e De La Cruz. Pedro e De La Cruz fora. Então, é porque vinha agora. O Pedro, imaginávamos poupado, porque não tinha nem atacante para hoje. Porque o Carlinhos não está escrito, o Gabriel está suspenso. Não, aí você tira. Então, você precisa entender a cadeia inteira de onde está a sua prioridade. Não é do jogo lá
do Nova Iguaçu, que eu Claro. tô falando tanto, eu falei isso pro Birne, já passou mais de 14 dias. O Palmeiras, que eu acho, com a mesma estratégia. O Palmeiras tem muito mais mental, é muito mais resiliente que o Flamengo para quando a coisa ficar ruim dentro de um jogo. E tem O muito Palmeiras, trabalho. o Palmeiras tem e o um Grêmio técnico também. que convence muito Nossa. mais já, não é que o Tite Sim. não tem capacidade, do que o Flamengo. O Palmeiras tem os meninos, que mais uma vez, quando apertou, eles respondem melhor, não sei se é porque tem só o trabalho do Abel, a altitude é um pouco menor, tem uma confiança que já vem entrando, do que exatamente os meninos do Flamengo. Os meninos do Flamengo, eles não entram com protagonismo. Os meninos do Flamengo entram para rodar. Os protagonistas são sempre os grandes Mexeram um pouco titulares no e as grandes jogo. contratações. Mexeram um pouquinho no jogo quando entraram. Um pouquinho. Só um pouquinho. Flamengo Então, melhorou assim, um pouco. até a política, o Flamengo ele contrata grandes estrelas. O Palmeiras ele contrata bons Claro, jogadores sim. e valoriza muito e dá Mas, protagonismo é que, assim, aos jovens. Isso tudo ajuda a explicações, não é só altitude pelo resultado. Tem razão. fazer um você É que intervalo. o que eu acho, desculpa, o que eu acho é a gente não pode interditar. Porque a ciência ela é muito importante. Mas o Flamengo, em algum momento, achou a política mais importante que a ciência. Verdade. Em outro momento, viu jogos que eram absolutamente importantes, mais importantes que jogos de Libertadores. Flamengo se contentou até aqui com o normal, que é. Eu discordo só um pouco do Birner. Empatar com milionários na altitude, poupando ou não tendo, normal. Não acho normal. Ga- Acho não. resultado ruim. Então, pode se achar É pra ganhar normal, lá. no âmbito geral. Vitória do Palestino, normal, não jogou bem, perdeu na altitude. O que a gente está falando aqui, normal. Então, mas o Flamengo precisa ser mais que normal. Claro. Entendeu? Então, esse é meu ponto, que dá para falar de trabalho também. Intervalo. Eu não discordo do planejamento da comissão técnica do Flamengo obedecer o departamento médico. Não, vou deixar bem claro. O que eu discordo é de o Tite não levar esses jogadores para alguma eventualidade, para um final de jogo. Não é possível que esses jogadores não tenham condições de jogar 10, 15, 20 minutos. Eu não discordo de poupar jogador que tenha necessidade de ser poupado. Não. O que eu discordo é não levá-los para uma decisão tão importante. Eles poderiam estar no banco e ajudar de alguma forma. O Flamengo, a diretoria do Flamengo sabe desse jogo na altitude há muito tempo. Por que não teve uma preparação melhor? O foco do Campeonato Carioca, que bom, ganhamos o Carioca, mas a Libertadores é muito mais importante que o Carioca. E a diretoria do Flamengo focou tanto de ser campeão carioca que esqueceu no planejamento de uma Libertadores, no planejamento de um Campeonato Brasileiro. Esses jogadores chegando a essa fase extenuados. Tite, não sei como é o trabalho do Tite em treinos, mas esses jogadores têm condição de chegar na altitude. 7 jogadores não têm condição de participar de um jogo na Bolívia na altitude. Jogadores profissionais, jogadores que são testados todos os dias, como eles mesmos dizem. E por que deixou esses jogadores chegarem a esse ponto de uma decisão de um jogo fora tão importante nessas condições? É esse o meu questionamento. Não um questionamento com relação à equipe médica do Flamengo, de ter 7 jogadores sem condição de jogo. Não. A questão é, por que não foi planejado de uma maneira desde lá do começo do Campeonato Carioca, para que eles chegassem a essa fase da Libertadores com condição de jogo? Esses principais jogadores prontos para uma partida tão decisiva como essa. É isso que nós temos que questionar a decisão da diretoria, do Departamento de Futebol do Flamengo e o Departamento do Tite. Ele é o técnico, ele é o responsável, ele tem que estar de comum acordo com a diretoria do Departamento de Futebol do Brás e o departamento médico focado nesses jogos da Libertadores. Esse acompanhamento tem que vir desde o Campeonato Carioca. É este o questionamento. Agora nós, torcedores, estamos aqui. Podemos perder mais posições, vamos ficar numa posição penúltimo colocado na tabela. Temos ainda 3 jogos, mas ficou muito difícil para a classificação do Flamengo agora. Nós temos que vencer os 2 jogos em casa, ainda vencer o Bolívar. Vai ficar uma situação bem complicada, né? E vamos ver o que o Flamengo pode fazer nessas rodadas finais aí da fase de grupo da Libertadores, porque a situação ficou bem complicada para nós.
Classificação, temos que fazer 9 pontos. Para ainda tentar dificilmente ser o líder do grupo. Para pegar jogos melhores lá na frente. Mas vamos ver o que o time do Flamengo vai estar preparado para esses 3 jogos finais da Libertadores. Ainda tem Campeonato Brasileiro e vai começar a Copa do Brasil. Vamos ver. Mas eu estou confiante na nossa classificação. E vamos ficar confiantes. Os créditos vão estar da ESPN Brasil, vão estar na descrição do vídeo. E obrigado, nação. Até a próxima.